Ao retornarmos às nossas atividades, eu gostaria de meditar com vocês em um momento clássico da igreja primitiva e gostaria de aprender ou dividir algumas lições que entendo são importantes para a nossa vida. Eu gostaria de meditar com você um pouquinho mais no livro de Atos, capítulo 2, do verso 1 até o verso 4. A igreja primitiva, a igreja que Jesus estava fundando, estava estabelecendo, passou por um período de quarentena. Passou por um período de recolhimento, por ordem do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, Atos 2, do 1 ao 4. Jesus Cristo anuncia esse momento para os seus discípulos, dizendo, ficai, permanecei ali em Jerusalém, até que do alto vos venha poder. E então vocês irão a outros lugares para pregar o evangelho, a começar por Jerusalém. Mas Jesus anuncia um período de quarentena para os discípulos. Jesus anuncia que eles precisavam ter um período de recolhimento para entender, para compreender tudo o que estava acontecendo e então partirem para anunciar o evangelho. E esse momento da igreja, dos discípulos, na verdade, nesse momento eram 11 só, e eles, junto com outras pessoas, traziam no coração um desejo muito grande de poder servir ao Senhor Jesus Cristo. E a este momento, eu acho que nós também temos muitas coisas a aprender da nossa quarentena que está passando, e que estamos agora para experimentar o momento de retorno, e retornarmos no poder do Senhor Jesus Cristo e do seu Espírito. Diz assim, a história da igreja primitiva em sua quarentena. Ao cumprir-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo concedia que falassem. Olhem a história que a Bíblia conta sobre a vida desses homens. O que havia levado esta igreja a passar por esse período de quarentena, um período de recolhimento? Essa igreja havia tido frustrada sua maior esperança. Qual era a esperança dessa igreja? Era que Jesus Cristo, sendo reconhecido como Messias, se tornasse o rei e desse a eles uma condição diferente de vida naquele momento. Mas, por assustadora que pudesse parecer, a realidade foi que Jesus Cristo se deixou prender, deixou-se ser julgado injustamente, e depois deixou-se morrer na cruz do Calvário, entre aqueles que eram considerados os piores malfeitores, os que mereciam pior castigo naquela época. Frustrou-se. Estava indo tudo tão bem, ele curava os doentes, ele multiplicava o pão, ele atraía as multidões, mas de repente mudou a realidade. E a gente não consegue, por mais que os discípulos já tivessem ouvido que Jesus iria passar por aquilo, a história da Bíblia nos deixa parecer que eles foram pegos de surpresa. Por mais que Jesus já tivesse avisado que ele ia morrer, os discípulos ainda assim foram pegos de surpresa. E ao serem pegos de surpresa,
se recolhem, se escondem, e a própria Bíblia diz que eles ficaram com medo. Se fizeram com Jesus, o que poderiam fazer comigo? Se Jesus não se protegeu, como é que ele irá me proteger? Que plano é esse? Uma das coisas que mais busco fazer na minha vida de cristão é compreender os planos de Deus para o reino dos céus na minha vida. Se eu não compreender os planos de Deus para o reino dos céus na minha vida, eu corro um risco enorme de me frustrar com o reino dos céus. E uma frustração com o reino dos céus é algo que destrói a vida, os princípios, os ideais, os objetivos de qualquer ser humano. Se frustrar com o reino dos céus é algo que acaba com nossa estrutura. Por isso, nós precisamos de uma dedicação, de um cuidado para compreender bem o que Deus está planejando para a nossa vida. Lembram de Pedro? Lembram do que Pedro fez? Pedro queria defender Jesus, corta a orelha do soldado, Jesus pega a orelha, coloca no lugar. Pedro fica tonto. Por quê? Porque não compreendia os caminhos do reino dos céus. Pedro foge, o Espírito de Profecia diz que Pedro saiu e foi pescar e ainda levou a maioria dos discípulos, meio que dizendo assim: desiste desse negócio, dá não seguir esse negócio aí, eu vou pescar. E Jesus vai lá no barquinho atrás de Pedro de novo. Mas a frustração por não conseguir entender os planos de Deus para a vida do ser humano como cristão podem causar uma revolução, um desabamento das estruturas daquilo que nós damos como certo em nossa vida para o reino dos céus. Por isso, uma pergunta que a gente precisa se fazer é: qual é o projeto de Deus no reino dos céus para a minha vida? O que Ele está fazendo na minha vida? O que Ele tem? E na hora que eu me surpreender com algo, o que eu vou fazer? A hora que eu não conseguir acompanhar os pensamentos e projetos de Deus, o que eu vou fazer? A minha fé vai ficar firme? Ou ela vai se desmanchar? Toda mudança, ela tem essa característica de assustar um pouco a gente, né? A gente gosta da vidinha da gente tranquila, né? Das coisas que se encaminham já mais ou menos do jeito que a gente sabe que vai acontecer. E às vezes a gente se assusta quando a mudança chega. Essa pandemia foi uma mudança intensa, assustou muita gente, deixou muita gente desorientado. Tem gente que não sabe nem o que fazer, se sai de casa, se não sai, se vai na rua, se não vai. Se vê alguém tossindo, já fica logo assustado, né? Se alguém espirrar, então, meu Deus do céu, causa um corre-corre imenso. Mas assim, as coisas vão acontecendo e as mudanças, elas vão tornando a nossa realidade um pouco diferente. Nós temos que parar com algumas coisas, temos que começar com outras. As mudanças, elas podem trazer muitas e grandes oportunidades. É só a gente saber aproveitar. É só a gente saber olhar com cuidado o que está acontecendo. Então, peça a Deus sabedoria para olhar essa mudança, essa pandemia. O que ela lhe oferece de oportunidade? Que portas se abrem, às vezes, bem na sua cara, para você poder ver um outro horizonte, para você poder enxergar de uma outra maneira a vida. Peça a Deus sabedoria.
Eu estava conversando essa semana com um amigo que ele é muito empreendedor, e ele disse assim: André, tem tanta oportunidade aparecendo que eu tenho que escolher o que fazer, porque é coisa demais. Por quê? Porque em meio às crises se abrem portas que a gente não esperava. Então, a gente tem diante de nós um momento da história que está cheio de oportunidades, e algumas estão bem na nossa porta. E a gente precisa pedir a Deus sabedoria para aproveitá-las. Para os discípulos, a mudança foi muito brusca, mas essa mudança abriu uma porta do tamanho do céu. A porta que se abriu logo em seguida foi: Jesus Cristo está vivo. Olhe, que oportunidade maravilhosa. Ele esteve comigo, diziam os de Emaús. Maria diz: eu o vi no sepulcro. E ele aparece aos discípulos no cenáculo e diz, até o que duvida diz: toca aqui para tu ver se não sou eu. E aproveita e me dá um peixinho aí para eu comer também. Jesus Cristo vivo, em carne e osso, como ele mesmo diz a Tomé: toca aqui, vai, o Espírito não tem carne nem osso, mas toca para você ver aqui na minha mão. Abria-se diante dos discípulos uma grande oportunidade, era algo melhor do que eles haviam sonhado, era algo mais grandioso do que eles sequer haviam pensado. Olha aí, e os conselhos de Provérbios, a gente está lendo no Reavivados, né, desse mês aí, são conselhos maravilhosos. Na nossa frente uma oportunidade muito grande. Então, gente, vamos pedir a Deus sabedoria, para que a gente, em meio a essa crise, saibamos ver as oportunidades que Deus tem para nós, na nossa vida pessoal, profissional, na nossa vida espiritual. Quantos e quantos me procuraram dizendo: pastor, coloca meu nome no grupo da igreja de novo, que eu estou voltando. Quantos disseram: pastor, se prepara, porque a hora que voltar, o senhor vai me batizar. Gente, quanta importância tem isso na nossa vida. Quais são os caminhos que o reino dos céus está ensinando para nós? E, como os discípulos, nós temos a necessidade de compreender esse reino dos céus mais do que nunca. Não se deixe frustrar pelas coisas que você achava que deveriam acontecer no reino dos céus. Os discípulos quase iam à loucura. Por quê? Porque não estavam entendendo o projeto do reino dos céus. E se o reino dos céus não fizer parte da sua vida diária, se ele não estiver acontecendo na sua escola, no seu trabalho, na sua família, se ele não estiver acontecendo na sua vida diária, o reino dos céus vai ter muito pouca importância para você. O reino dos céus precisa acontecer em tudo. O plano de Deus vai envolver a sua vida como um todo, sua saúde, vai envolver sua família, vai envolver seu trabalho, vai envolver se você estuda, vai envolver seu exercício físico, vai envolver tudo, gente. Todas as coisas estão envolvidas dentro do plano de Deus para o reino dos céus. E Jesus então prepara o coração dos discípulos e diz assim: vocês vão precisar receber um poder especial. Vocês não vão poder sair dessa sem receber um poder especial. Por isso, vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto venha o poder. Já pensou? Olha a orientação de Jesus Cristo
psicológica, me perdoe aqui, meu doutor Paulo, né? A ousadia, mas olha a psicologia de Jesus Cristo ao encaminhar os discípulos a essa terapia que iria levá-los a uma condição especial de derramamento do Espírito Santo, para que eles pudessem então, só depois disso, sair para poder cumprir a missão do Evangelho. Fique. Quanto tempo nós temos gastado em nossa comunhão com Deus? Fiquem. Eu não sei você, mas eu gosto muito de vez em quando ter um tempinho só para mim. Para mim assim, para eu poder meditar, para eu poder... Quando eu estou estudando, eu gosto de ficar bem sozinho. Por isso prefiro as primeiras horas do dia. Geralmente a gente consegue ficar mais sozinhos. Mas todos nós precisamos deste momento a sós, para se entender melhor, para entender melhor as coisas de Deus. O corre-corre que essa vida, que esse nosso mundo tem imprimido na nossa vida, tem sido um desassossego na vida da maioria das pessoas. Tem desestabilizado a vida de muitas pessoas. Não pense, como já diz o Salmo, né? Não pense que pelo muito correr é que você vai conseguir sucesso. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós precisamos. E às vezes nós abrimos mão desse nosso convívio com Deus, desse nosso momento a sós, por causa de coisas boas. Às vezes é uma atividade que temos, às vezes é a correria do dia a dia, às vezes são até boas coisas que nós queremos fazer, que nós nos atropelamos e não nos damos esse tempo. Mas nós precisamos, e digo, precisamos mais do que nunca, nesses nossos dias, nessa nossa cultura, nesse nosso modo de vida que temos aprendido, que parece que só está bom se tiver muito ocupado. Só se tiver coisa para fazer desde o começo até o final, e se for até de madrugada, melhor ainda. Tenha tempo para acalmar essa cabeça, para pensar com calma, e principalmente para meditar nas coisas de Deus. Se você não acalmar essa mente, não permitir que o Espírito Santo acalme a sua mente, você não vai entender os projetos do reino dos céus para a sua vida. E vai chegar um momento em que você vai perder a sua noção, porque você não compreendeu o que o reino dos céus queria para você. Os discípulos que estavam vivendo pessoalmente com Jesus quase entraram em parafuso, gente. Quase que não conseguiam conciliar as coisas. Tiveram momentos de total descontrole, desequilíbrio. E eles precisaram, depois da quarentena, de receber um poder especial para cumprir a missão que o reino dos céus tinha para eles. Nós vivemos em dias, claro, independente da quarentena, em que, segundo as profecias, nós estamos vivendo momentos onde o Espírito Santo está sendo derramado sobre a terra. É momento de necessidade, e por essa necessidade o céu desceu até nós de forma especial, em chuva e chuva serôdia. Chuva para um objetivo especial. Nós estamos precisando dele para equilibrar nossa mente, para nos dar o rumo certo, para nos dar o objetivo correto, para acalmar nosso coração diante de todas as coisas que acontecem, nos dar foco nesse objetivo. O Senhor está operando para nosso benefício, para que a gente não
desequilibre nossa mente e para que a gente continue seguindo nos caminhos de Deus. Qual foi o resultado de tudo isso? Qual foi o desenvolvimento do que aconteceu na vida dos discípulos? A Bíblia diz que houve algo muito especial naquele dia. Apareceram primeiro um vento impetuoso, como que entrando no lugar onde eles estavam. Depois, como língua de fogo que apareceu e diz que havia uma para cada um. E depois disso, os discípulos começaram a falar em línguas que até então eles não falavam. E quando eles saíram para falar, a descrição bíblica é que as pessoas que ali estavam, mesmo sendo de outros lugares e falando em outras línguas, todos eles compreendiam o que aqueles homens estavam falando. E o reino dos céus se tornou grandioso diante dos olhos daquelas pessoas, a ponto de aproximadamente 3.000 pessoas só naquele dia se juntarem à igreja de Deus, aquela igreja que ficou em quarentena e que ao receber poder saiu para anunciar o evangelho, o reino dos céus, conforme Deus agora tinha revelado para eles. Igreja, nós estamos vivendo em dias muito especiais. Dias em que o reino dos céus precisa ser compreendido de forma equilibrada e que precisa ser passado de forma equilibrada. Reino dos céus. Se eu não compreender qual o plano de Deus no reino dos céus para a minha vida, eu corro o risco de me frustrar com aquilo que Deus irá fazer na minha vida e na vida das outras pessoas que estão perto de mim. Reino dos céus é coisa séria. Mas como posso fazer para receber esse poder então? Já passamos até a quarentena, está na hora da gente receber esse poder. Ellen White diz que o Espírito Santo, nesse período, não será derramado, a não ser para aqueles que estão buscando. Mas como, pastor? Quem não vai buscar um negócio desse? Quem é que cristão não vai buscar? Seja sincero comigo. Tem hora que a gente não está nem lembrando de Espírito Santo, minha gente. Tem hora que a gente está passando esse assunto por cima. Tem hora que a gente nem lembra que tem chuva serôdia. E tem hora que eu penso que nós estamos achando tão bom o negócio aqui que a gente não está nem lembrando de céu. Ele só será derramado sobre aqueles que o buscarem. Eu achei interessante a frase de Ellen White na lição dessa semana, dizendo que quando nós oramos, Deus vai fazer coisas que Ele não faria se nós não orássemos. Olha o campo do reino dos céus que Deus abre diante de nós. Olha a forma como Ele se revela para nos dizer que Ele está atento aos pedidos, ao interesse do nosso coração. Como é que eu posso estar preocupado com essas coisas? Buscando a Deus, dedicando minha atenção ao Senhor. Esses dias, pastor fica preocupado com o negócio de pregação, né, de evangelho. Aí um amigo meu, esses dias disse que ele estava preocupado. E aí ele começou a correr, né? Eu tenho que viajar, eu tenho que correr atrás, eu tenho que dormir mais tarde, eu tenho que acordar mais cedo, e ele começou a correr. Aí um dia, depois de um tempo correndo, a mulher chegou perto dele e disse assim: o que você está fazendo? Aí ele disse: eu estou apressando, estou estabelecendo o reino dos céus. Aí ela disse: mas não é assim que a Bíblia ensina. Ela disse: como não? A mulher ensinando para o pastor, né? Aí a mulher disse: não é assim. Vem cá,
Senta aqui que eu vou te mostrar um texto bíblico. E ela foi lá, no texto bíblico, que Jesus diz assim: a seara é grande e os trabalhadores são poucos. O que é para fazer? O que a Bíblia diz que é para fazer? Ore. Ore para que o Senhor mande o quê? Mais trabalhadores. Ela não diz para você correr mais. Ela não diz para você se acabar. A Bíblia diz: faz o quê? Ore. A mulher ensinou para o pastor. E ele tem coragem de contar isso no sermão dele. Ore. Está difícil, tá? Né? As coisas são diferentes, mas nós precisamos demonstrar, sentir esse interesse pelas coisas do céu. Precisamos ter a real noção da necessidade que nós temos dessa condição. Sem o derramamento do Espírito Santo, sabe o que vai acontecer? A gente vai se descontrolar mentalmente. A gente não vai conseguir entender todas as coisas que estão acontecendo dentro do padrão do reino dos céus. Nós não vamos conseguir assimilar tudo que Deus tem para fazer, se não for o derramamento do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habitar em nós de forma especial, conforme a promessa da chuva serôdia, nós vamos ficar igual Pedro. Vamos pegar a espada, vamos lutar, vamos fazer, vamos acontecer, mas deu errado a luta? Então agora eu vou pescar, eu vou lá voltar a minha vida, vou fazer o que eu quero, não vou seguir nesse negócio não. O que foi que conduziu a igreja cristã primitiva, os discípulos e Pedro, num caminho equilibrado para pregar o Evangelho, a ponto da Bíblia dizer que o Evangelho foi pregado a todo mundo conhecido daquela época? Derramamento do Espírito Santo. Se você não precisa de algo desse tipo, não sei o que vai lhe segurar, mas eu sei que a Bíblia apresenta esse assunto como sendo de maior importância e de grande necessidade para todo aquele que quer continuar seguindo nos caminhos que Deus tem planejado para nós. A boa notícia é que está na hora da gente receber este grande privilégio e este grande poder que o céu quer dar, que o céu está desejoso de derramar sobre nós. Se é hora, só nos falta buscar. Vamos colocar nossa atenção, vamos dedicar nossas afeições a se apegar a essa nossa necessidade, para que no momento em que as coisas do reino dos céus forem tão grandes que a gente não consiga compreendê-las em toda a sua exatidão, o Espírito Santo nos sustente, Ele nos conduza, Ele nos fortaleça, Ele nos dê os recursos e as forças necessárias para a gente seguir em frente. Quantos nessa manhã reconhecem que precisam neste momento do Espírito Santo e querem fazer um compromisso de buscá-lo em sua vida ainda mais a partir de hoje? Tira a foto aí, anjo. Registrado pelo céu, nós estamos no momento de buscar o Espírito Santo, de como a igreja que passou por esse momento, que recebeu uma dotação especial, nós estamos necessitados deste poder para viver o último momento da história desta terra. E o Senhor está preparando o nosso coração. Nossa mente precisa estar dominada pelo Espírito Santo, para que nós possamos seguir, não desequilibrados, nem frustrados, dando mau testemunho do que o reino dos céus está fazendo em nossa vida, mas de maneira equilibrada e sensata, apresentando ao mundo um reino dos céus vivo na nossa vida e em cada dia conforme vamos vivendo. Que o Senhor lhe abençoe, que o Espírito Santo seja real na sua vida, que esse poder se manifeste em cada decisão e que a sua vida
seja um lindo testemunho para que o mundo reconheça que Jesus Cristo está voltando e vai nos levar para viver com Ele para sempre no céu. Nós vamos escutar mais uma canção. Vamos, Lorena, Novo Tempo. Está ali o microfone dela, a Rita está ali de polícia. Muito bem. E que esse momento dessa canção nos leve a orar, a falar com Deus e a pedir que esse presente, que é o Espírito Santo, seja real na nossa vida. Oi. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui.
Oremos. Querido e bom Deus, muito obrigado por esse sentimento que temos de que o Senhor é nosso Pai e que do céu olha para nós e suas mãos não estão encolhidas e seu braço jamais deixará de responder às nossas necessidades. Ó Pai querido, nesta manhã queremos abrir nosso coração depois de passar por uma quarentena e estarmos felizes por voltarmos à sua casa. Queremos lhe pedir, Pai, que abra nossos olhos, Senhor, que nos ajude a enxergar as oportunidades que temos diante de nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a compreender os propósitos e caminhos do reino dos céus. Que nossa visão não seja apenas humana, mas que ela seja regada pela chuva do Espírito Santo na nossa vida. Que, Senhor, possamos olhar todas as coisas e possamos vê-las como resultado da operação de Deus para o desfecho da história de pecado nesta terra e o anúncio de uma nova vida em Cristo Jesus, perfeitamente e eterna vida no Senhor Jesus Cristo. Ó Pai querido, toma-nos em Tuas mãos, toma-nos para ser Teus inteiramente. Livra-nos, Senhor, neste momento de nós mesmos, que somos o maior inimigo para as lutas e dúvidas que vão em nossa mente. Mas que o Espírito Santo domine, Senhor, sobre nós, que como Paulo, a vida que vivamos na graça e na misericórdia do Filho de Deus que nos salvou e nos redimiu de nossos pecados para uma novidade de vida em Cristo Jesus. Assim, Pai, nós agradecemos por este sábado. É o último de julho. Estamos já para começar agosto de 2020. Nós estamos agradecidos por este. E estamos pedindo que o Senhor continue conduzindo a nossa vida. E abra nossos olhos, Senhor, para a necessidade do Espírito Santo, que nós o busquemos com todas as nossas forças, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém, Pai.